Boa noite e vamos retomar então o início do nosso evento de hoje, sua pequena palestra, pequena transmissão de conhecimento a respeito de transferência de titularidade. Retomando, em primeiro instante, falar um pouco da minha história, né, para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, né, quem é Luiz Valente, né, Luiz Augusto Valente, e qual foi minha trajetória nesse mundo dos assuntos regulatórios em vigilância sanitária. Eu iniciei a carreira concursado no estado de São Paulo, onde comecei a trabalhar como farmacêutico na área de produtos, na área de medicamentos, e em um dado momento passei para a área de vigilância sanitária, quando eu fui morar no interior de São Paulo. E nessa área de vigilância sanitária eu atuei por quase 20 anos nessa região do Centro-Oeste paulista. Em 2002, uma colega que veio fazer parte da equipe de gerentes aqui da Anvisa me convidou para fazer parte da equipe e eu vim para compor essa equipe. Vim trabalhar na UINSP, Unidade de Inspeção de Correlatos. E lá passei toda a minha temporada dentro da agência, de 2002 até 2007, quando eu me desliguei e, junto com o meu sócio Luiz Eduardo, a gente abriu a Sisquale Consultoria, né? Uma empresa especializada em assuntos regulatórios na área de produtos médicos correlatos. E esse ano, nós hoje estamos completando, agora no final do ano, 10 anos de existência da Sisquale no cenário nacional, né? Atualmente já atendemos mais de 250 empresas como consultoria e assessoria, e chegando a esse patamar, a essa felicidade da comemoração de 10 anos da nossa empresa no mercado, né? Estamos já consolidados com a nossa marca nesse mercado. Aproveito para pedir para os ouvintes que estão aí já logados, já inscritos, que passe um oi para mim, né? Dê um ok, tá tudo dando certinho aí na transmissão, que não está tendo mais problemas aí na parte de informática. Agradeço a todos. Gostaria de lembrá-los a todos também que desde este ano nós criamos as nossas frentes nesse mundo de como é que se diz, de mídia, né? De mídia social, e convidá-los a sempre estar nos acompanhando. A nossa página do Facebook, né, criada esse ano, nosso canal no YouTube, também criado esse ano. Esses canais, né, a página e canal, você terá acesso a vários conhecimentos, as várias informações dentro desse mundo que é o mundo de assuntos regulatórios em vigilância sanitária, o mundo dos correlatos principalmente. Lá você vai ter acesso a várias situações, a vários questionamentos, as várias colocações desse dia a dia, né, sobre o mundo regulatório. Então não se esqueçam de nos acompanhar na nossa página do Facebook e no canal YouTube. Vou traçar agora um panorama geral do tema que foi escolhido para esse primeiro evento nosso na mídia. É o tema transferência de titularidade de registro. Ok? Transferência de titularidade de registro de produto para a saúde correlatos. Esse tema ele não é novo. Esse tema já existe há algum tempo no mercado, né, brasileiro. Essa questão de transferência de titularidade, bem no passado existia uma certa comercialização deste bem ativo, né? E depois, com as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocando alguns parâmetros para que houvesse a possibilidade de transferência de titularidade, deu-se uma reduzida nessa situação, e recentemente, com a criação da 102 de 2016, veio compor nesse mundo regulatório, trazendo algumas situações das regras anteriores e colocando situações de regras novas, né, possibilidades novas,
para o mercado na área de produto para a saúde, produto médico, mas também nas outras áreas, porque a RDC 102 não trata só de produto médico. O nosso foco nessa conversa que temos hoje é de produto médico, traz a possibilidades novas nessa parte de transferência de titularidade de registro. A RDC 102, o que ela traz? A RDC 102, o que ela traz? O que ela dispõe, né? Qual é a regra básica, qual é o foco principal da RDC 102? Transferência de titularidade, e o nosso foco é na área de produtos médicos. Ou seja, a 102 traz um novo patamar de situação regulamentar nas questões de transferência de titularidade de registro, onde ela traz o que já vinha anteriormente colocado, que é a questão das operações societárias, né? A parte de operações societárias ela continua nessa nova regra e traz essa figura diferenciada, agora regulamentada, que é a operação comercial. Então, além da operação societária que já vinha ocorrendo até então, a base de regulamentação era a 22 de 2010, passou-se agora na 102 de 2016, continua com as operações societárias para transferência de titularidade e traz essa grande novidade, que é a possibilidade de operações comerciais. O que seria então essas operações comerciais? Dentro da transferência de titularidade, como eu havia bem dito, a RDC 102 não trata só de produto médico, mas o foco dessa nossa palestra é produto para a saúde, é correlatos. Existe uma gama de situações e algumas particularidades em outras áreas, medicamentos, cosméticos, saneantes, fumígenos, que nesse momento não serão tratados, e o foco será em produto para a saúde. O que ele traz então em termos de que vem da regra antiga, que é a questão da aplicação da RDC 102. Operações societárias, que nós temos aí fusão, cisão e incorporação, e a novidade, que são as operações comerciais, compra e venda de registro e cadastro, né? Que por consequência também é possível na área de produtos médicos. Hoje, com a vigência, né, a partir do final do ano da RDC 102, a possibilidade da materialização da transferência de titularidade de uma situação comercial. Lembro a todos vocês que a principal novidade que a RDC 102 traz é a possibilidade de transferência de titularidade pela comercialização do ativo agora considerado pela nova regra, que é o registro de um produto ou o cadastro de um produto, a sua regularização frente à agência nacional. Então a aplicação da 102 são operações societárias e as operações comerciais. A gente vai iniciar com uma pequena explanação para que o entendimento seja comum e haja uma harmonização desse conhecimento. Quais são as possibilidades dessas operações societárias, quais sejam entre sociedades, né, situações que a legislação permite para a transferência de titularidade, que é comum à regra anteriormente vigente. A primeira delas que a gente vai citar, vai colocar aqui para vocês, é a fusão. Temos aqui um pequeno esquema de o que seria uma fusão e como se daria essa transferência de titularidade de uma maneira bem exemplificada, bem didática. Nós teríamos aqui uma empresa A com o registro A e uma empresa B com o seu registro B. Eles fazem um acordo comercial transacional empresarial, funde as duas empresas, criando uma empresa C. E essa empresa C traz para dentro de si, carreia para dentro de si
tanto o registro que estava vinculado à empresa A, quanto o registro vinculado à empresa B. Ou seja, quando ocorre a fusão, né, da empresa A com a empresa B, a hora que ela se funde, os registros também se acumulam nesta empresa recém-nascida, né? E para que se efetive essa questão de ser o dono do registro, vai-se até a agência e solicita a transferência de titularidade da empresa A, da empresa B, anteriormente detentores dessa regularização, para a empresa C. A outra situação que nós temos é a situação da cisão. É uma situação inversa. No exemplo também que eu coloquei para vocês, nós temos a empresa A, detentora do registro A, e por razões comerciais internas, ela cinde-se, sendo aberta uma nova empresa, que é a empresa B. E mantém-se, é uma das possibilidades da cisão, que está aqui tá sendo desenhada. Então, a uma empresa A não tem mais interesse no produto, abre-se o capital, sai um pedaço desse capital para abrir uma empresa B, e essa empresa B, com interesse nesse produto, nesse registro, ele carreia para ela, traz para ela, leva com ela o registro até então da empresa A. Então, para que se formalize essa situação da cisão empresarial, né, vai-se até a agência e pede-se a transferência de titularidade da empresa A para a empresa B do registro A. Outra situação também importante e de bastante ocorrência, muito comum no mercado, que é uma operação societária denominada incorporação. Como se dá a incorporação? Novamente um esqueminha aqui para a gente entender melhor. Nesta incorporação desenhada, aí para vocês como exemplo, eu tenho a empresa B e a empresa A, detentora do registro A. A empresa B, por interesses comerciais, compra a empresa A, traz para dentro de si toda a empresa A, ou seja, ela incorpora a empresa A dentro da sua estrutura, e com esta incorporação também vem com ela o registro A. Entendendo bem, nós temos então uma empresa com interesse, compra uma empresa também do mercado que já tenha um produto regularizado, e essa incorporação, essa entrada, a empresa A, ela acaba saindo do mercado. Ela se transforma uma parte da empresa B, como está bem colocado aqui nesse esquemazinha. E para que se regularize então o registro A nesta empresa B, se faz necessário ir até a agência e peticionar e entrar com pedido de transferência de titularidade. Então, como bem colocado, como bem lembrado, essas são as principais situações de operação societária na parte de transferência de titularidade. Tá? Lembrando aqui então, voltando àquele slide anterior, nós temos a operação societárias, a parte de fusão, a parte de cisão e a parte de incorporação. A grande novidade, como já havia colocado para vocês da 102, é a parte operações comerciais. Então, como se desenharia uma operação comercial nessa transferência de titularidade? Como ficaria perante a autoridade sanitária hoje, principal, que é a Anvisa? Como que ela desenhou regularmente a questão da transferência de titularidade por comercialização, por operação comercial. Então eu passo aqui mais um slide para que vocês possam entender nesse esquema que eu imaginei aqui, que eu acho que facilita um pouco mais. Tá aí. Um pequeno esquema para a gente poder entender qual é a grande novidade, a operação comercial, onde o registro do produto passa a ser considerado como um bem ativo, um bem comercial ativo, um bem que pode ser comercializado, como é empresa com empresa,
como é essa parte de cotas de empresa. Então ele consegue agora transmitir esse bem. Tem-se um valor para esse bem e ele pode ser comercializado. Então a operação comercial, como se daria? No nosso exemplo, nós temos a empresa A, com registro A, que por algum motivo não tem mais interesse deste produto no mercado, por alguma situação própria da empresa A. E uma empresa B do mercado, neste caso, nesse nosso exemplo já constituída, que passa a ter interesse neste produto regularizado, registro A. Com a operação comercial, ou seja, com a compra e venda deste ativo registro A, o que acontece? A empresa A transfere para a empresa B o seu registro. Isso de uma maneira comercial. Esta nova realidade, ou esse retorno, né, que no passado, um pouquinho mais distante, já ocorria uma situação similar, só não haviam regras específicas para isso, a empresa B vai poder, a partir da RDC 102, ir junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e requerer a transferência de titularidade. Essa transferência de titularidade, então, meus caros amigos que estão aí nos acompanhando, é a grande novidade. Você poder agora comercializar o seu ativo, registro de produto, que também vale para cadastro de produtos, né? Isso dentro da área de produtos médicos correlatos, vai realmente, no nosso entendimento, movimentar muito esse mercado que é hoje a área de produtos médicos, né? Essa área comercial, essa área de uso em todo o território nacional, né? Deve fomentar muito, principalmente neste primeiro momento, essas questões de interação, de transferência de titularidade, onde você tem então a empresa A comercializando para a empresa B o produto, e agora não há nenhuma situação societária, percebe-se que não há fusão, não há aplicação da cisão e também não há a aplicação da operação societária denominada incorporação. É pura e simplesmente uma operação comercial. Uma operação comercial. Passamos agora então a entender um pouco melhor como se dará, como vai se dar essa transferência de titularidade, né? O que ela precisa atender para que isso ocorra efetivamente. Na transferência de titularidade, a gente entra agora nas condições técnicas, nas condições em que tanto a empresa vendedora como a empresa computadora tem que atender para que, sendo requerida a transferência de titularidade pela comercialização do ativo registro, possa haver a transferência desta titularidade junto ao órgão competente, no caso Anvisa. Tenho aqui também então um pequeno demonstrativo, um pequeno exemplo para a gente entender como se daria essas questões de condições técnicas que a RDC 102 traz para a gente. Vejamos. Aplicação exclusiva aos casos em que sejam mantidas as condições características técnico-sanitárias das empresas e produtos. E aqui eu tenho um pequeno quadrinho comparativo como exemplo. Uma empresa vendedora do ativo registro e uma empresa compradora desse ativo registro, não havendo entre eles cisão, fusão e incorporação. Se a empresa vendedora é fabricante, espera-se da empresa compradora o mesmo perfil empresarial, fabricante. Se a empresa fabricante de correlatos tem AF de correlatos, a empresa compradora deverá ter, se já não o tem, a AF de correlatos. A licença de correlatos, que é consequência da AF de correlatos, a empresa vendedora, a licença sanitária, a licença de funcionamento, que é da Visa local, da empresa vendedora, a empresa compradora deverá ter o mesmo perfil. O produto, que nesse nosso exemplo, eu trago aqui um registro risco 3, ele vai se manter com a mesma característica técnico-sanitária, não há mudança, não deverá haver, para que não cabe à agência a não pertinência dessa transferência. Então tem que se manter as características, as condições técnico-sanitárias do produto. Produto risco 3, que é o nosso exemplo,
produto risco 3 que passará para a nova empresa. E por ser produto risco 3, somente nesse caso, que nós podemos agora trazer uma outra regra da casa, alterada recentemente, que apenas para risco 3 e 4 ela vai emitir a certificação, emitir o certificado de boas práticas, a empresa vendedora deverá possuir, pois já tem o registro, e a empresa compradora deverá ter esse mesmo perfil quanto à certificação das suas boas práticas, ou seja, para que ela consiga, nesse segundo momento, levar essa situação de operação comercial para que a agência faça efetivamente a transferência de titularidade, então ela tem que manter o mesmo perfil: fabricante, AF correlatos, licença correlatos, o produto não vai mudar suas características, não deve, e também esteja certificado em BPF. Aqui uma pequena nota: caso a compradora não tenha as mesmas características, deve obtê-las antes, é o nosso entendimento, de realizar o procedimento de transferência junto à agência. Vai facilitar os entremeios na hora que ela peticionar a efetivação da transferência de titularidade. Entendido? Né? Não tem muito segredo, apenas tem que se obedecer às características tanto empresariais quanto específicas do produto para que se efetive a transferência de titularidade. Após essa situação de transferência, após a situação de mesma característica, condições tanto da empresa quanto do produto, para que se permita a efetivação da transferência de titularidade em si, deste registro, vem o próximo passo, que seria formalizar essa situação, que é o que a RDC 102 traz, né, bem claramente, é a atualização do já regularizado na Anvisa para esta novidade: novo dono deste registro no mercado. Saiu da empresa A, foi para a empresa B. Então, como vai se dar essa questão? Nada mais queridos participantes, o que nós temos aqui, a questão da peticionamento. Deve-se peticionar, então, essa situação nova junto à Anvisa. Essa situação nova, então, ela pode vir por uma operação societária, fusão, cisão ou incorporação, ou pela novidade, operação comercial. Tanto uma como outra deve atualizar, então, os dados cadastrais de funcionamento da empresa, caso seja necessário, atualizar os dados cadastrais de certificação da empresa, também caso necessário, se tem alguma diferença. Por exemplo, no caso de atualização de cadastrais de funcionamento, a empresa vendedora tinha AF de correlatos e a empresa compradora não tinha, só tinha um exemplo, de cosmética. Ela vai ter que ampliar a sua AF, colocar uma AF de correlatos para que ela possa, lá junto à Anvisa, ser efetivamente a detentora nova dessa titularidade. No caso da atualização dos dados cadastrais da certificação, se você não é certificado e precisa ser, deverá ser. Se você já é certificado, mas numa linha, por exemplo, de materiais médicos, você está a aquisição desse novo ativo, desse novo registro, é um equipamento médico, então você tem que atualizar a sua certificação para incluir a linha equipamentos médicos, né? Essa natureza nova. E por fim, a transferência de titularidade propriamente dita. O que seria então isso? É você fazer os peticionamentos de cancelamento do antigo detentor do registro, vai cancelar os seus, e concomitantemente o pedido de entrada nesse registro desse novo titular para assumir a responsabilidade por esse produto no mercado. Então temos as atualizações da parte de empresa, da certificação e efetivamente a parte de transferência de titularidade. Aqui cabe também uma dica muito interessante. Essa colocação do peticionamento da situação nova pós operação societária, pós operação comercial, quanto mais azeitado tiver esse negócio, as características técnicas estiver mais justas, mais próximas,
mais facilmente será o andamento desse processo junto à agência para transferência de titularidade propriamente dita. Na questão da transferência de titularidade, entra aqui uma situação bem interessante, muito importante, que será comentado, deve ser comentado e será comentado, que é a questão de direitos e obrigações. Existia uma detentora de registro antes, que tinha os direitos e obrigações sobre esse produto no mercado, e vai passar para uma outra empresa, a compradora, que vai receber esse registro na transferência de titularidade. Então, como é que fica essa situação com a transferência de titularidade? Temos aqui, então, como é que se desenharia no nosso entendimento segundo a RDC 102. Os direitos e obrigações da empresa sucedida vai ser transferida para a empresa sucessora. A partir do momento da efetivação da transferência, né, pela agência, passará a ser o responsável por esse produto no mercado a empresa sucessora, aquela que recebeu esse ativo, esse registro, ou cadastro, né? Sempre lembrando que também serve da mesma situação. Daqui para frente, quem vai ter que responder por esse produto no mercado, tanto para cliente, consumidor, como para as autoridades sanitárias competentes, será a empresa sucessora. Lembrando que, está aqui a nossa notinha, que a empresa sucedida continua responsável pelos atos praticados anteriormente à operação. Tudo que ela fez anteriormente à operação, ela continua sendo responsável. A gente entende aí por um certo período, que não fica bem claro por quanto tempo essa responsabilidade se permanece no mercado, né? A norma em si não deixa claro. Vai muito da interpretação de outras situações e regras. Mas nesse caso, mesmo com que a empresa sucedida responde por que ela fez até então, a empresa sucessora, neste caso anterior ao fato, a transmissão de titularidade, ela entra como que? Como uma responsável, uma empresa solidariamente responsável. Ela passa a responder, isso é importante que fique bem claro para os interessados, né, nessa situação. Ela passa a responder dali para frente só ela, né? Ela passa a responder dali para frente só ela, mas dali para trás, ela junto com a empresa sucedida também poderá vir a responder por essa situação do mercado. Por quê? Pura e simplesmente que a partir da transferência de titularidade, quem vai ser os direitos e as obrigações desse produto no mercado é da empresa sucessora. Então ela passa a responder sozinha dali para frente e solidariamente dali para trás, junto com a empresa sucedida. Ok? Isso é uma situação importante que pode não ter ainda encaixado no entendimento de todos, né? Essa questão é muito interessante na hora que você for pensar num ativo a ser comprado, ter uma fotografia, né? Um levantamento, principalmente na linha de tecnovigilância, deste produto no mercado antes de comprá-lo, antes de correr atrás, fazer essa avaliação, né, esse perfil dentro da tecnovigilância desse produto no mercado, reclamações, problemas, porque você vai estar assumindo a partir de que a titularidade desse produto passar a ser da empresa sucessora. Você estará assumindo essas situações. Outro ponto importante, que eu acho muito interessante ser colocado, é a questão da certificação de boas práticas. Nós vimos naquele quadrinho anterior que se o produto vem de risco 3 e 4, tanto a sucessora, a sucedida deveria tê-lo, porque já era detentor do registro. A sucessora também deverá tê-lo se já não tem uma certificação agora efetiva, né, pela Anvisa, com as novas regras de produtos de risco 3 e 4. Agora, existe a transferência de titularidade da certificação? No nosso entendimento, pela avaliação da 102, não. O que nós temos na questão da avaliação? A certificação em boas práticas, a empresa sucessora deverá ter a própria certificação, válida nos casos de transferência de titularidade de registro. Por que registro? Porque cadastro hoje, a figura da certificação, o certificado de boas práticas não é mais exigido, né, pelas autoridades sanitárias competentes, principalmente a Anvisa. Ela não concede mais, só para risco 3 e 4.
Então, no meu exemplo, como foi um de risco 3, tem que ter. A empresa sucessora, ela tem que ter. Se não tem, tem que tirar. Se tem, não é da área que está comprando o produto, deve complementar a sua certificação com essa nova tecnologia, com essa nova natureza de produto que vai incorporar dentro da sua empresa, né? Pela transferência de titularidade. Entendemos que não cabe transferência do certificado ou certificação. Não há essa previsão. Cabe o que? A atualização, caso a empresa sucessora já possua sua certificação. Se ela não tem, vai ter que pedir. Se ela já tem, ela pode atualizar pelas naturezas de produtos que passará a ter, que até então não tinha e não havia previsão na sua certificação. Ok? Então isso é importante esclarecer. A transferência de titularidade é só do registro, né? AF e BPF, né? Regularização de empresa e, consequentemente, a licença e regularização da certificação de boas práticas. Cada empresa tem que ter a sua, ou tirar, se ainda não tem, ou atualizar, se já tem. Uma outra situação, então, importante para a gente colocar é, uma vez ocorrida essa situação, né, uma vez que se efetivou todos os requisitos, todas as condições técnicas favoráveis à transmissão, à transferência de titularidade, qual é o tempo que a norma traz? Isso é muito importante, porque a gente sabe que prazo, tempo, ele, uma vez esgotado, não tem como ser reativado e se pede a oportunidade de se fazer uso, né, digamos assim, dos benefícios da 102, que é a transferência de titularidade. Uma vez perdendo o prazo, só caberá à empresa sucessora regularizar o produto como se novo fosse no mercado, tirando sim o registro de uma forma inicial, não pela transferência da titularidade. O que a regra então traz para a gente? O que a regra 102 traz para a gente? Protocolizar na Anvisa em até 180 dias. Essa é a regra. Do ato, deve ser protocolizada essa transferência de titularidade. Qual é essa protocolização? A sucedida pedindo o cancelamento e a sucessora pedindo a transferência de titularidade para o seu nome. Esse prazo de 180 dias a contar de arquivamento do ato da junta comercial, no caso das operações societárias, né? Fusão, cisão e incorporação, uma vez regularizado e arquivado junto à junta comercial, tem-se a data do arquivamento, abre aí o prazo inicial dos 180 dias para a efetivação da solicitação de transferência de titularidade. E nos casos da data da celebração da venda e compra do ativo, né, própria medida, da comercialização, da operação comercial prevista na 102, nós temos o quê? 180 dias dessa data, do documento que efetivou a compra e venda. Então, tomar muito cuidado, que passa a partir desta data iniciar os 180 dias, e esse documento, arquivamento da ato na junta comercial ou de compra e venda, é um dos documentos que a gente vê num outro ponto da norma, que não será detalhado aqui nesse momento, como os documentos a ser incluído na instrução da petição de transferência de titularidade. Ok? Uma nota aqui, uma observação importante que a gente gostaria de colocar: a empresa sucessora deve protocolar a solicitação de transferência de titularidade após o protocolo do pedido de cancelamento pela sucedida, para que haja vinculação no sistema da agência. Isso é uma dica que a própria agência traz para a gente, né? A gente tem essa informação, o próprio site até traz para a gente essa informação. O ideal é que se protocolize primeiro os cancelamentos, vai entrar no sistema primeiro os cancelamentos, para depois entrar o pedido de transferência de titularidade. Não que de uma maneira diferenciada não vá ocorrer essa transferência, mas desta forma vai facilitar a parte administrativa interna da agência, segundo ela mesma. Então é uma dica importante a ser colocada. Certo? Primeiro a empresa sucedida entra com o pedido de cancelamento dos registros que serão transferidos, e a empresa sucessora logo em seguida, né, no mesmo dia, na mesma situação, entra com o pedido da transferência de titularidade. Uma vez peticionado, vai se correr um prazo, né,
para a realização desse estudo e da efetivação da transferência de titularidade. E nós todos já sabemos que trabalhamos nesse meio do regulatório sanitário, que para a efetivação desta transferência tem que acontecer o quê? Esta ação, este ato deve ser publicado no Diário Oficial da União. E traz essa informação a RDC 102. Temos aqui então a publicação simultânea no Diário Oficial, ou seja, da transferência de titularidade do registro efetivada, se publica o novo número de registro e o cancelamento do número antigo de registro. É uma publicação simultânea, no mesmo Diário Oficial, ao que se espera. Saída de um registro vigente e entrada de outro registro vigente do mesmo produto, pois houve uma transferência de titularidade. Naquela situação anterior, onde se perde o prazo dos 180 dias, já não vai caber isso. Terá que ser feito todo um processo inicial novo para ganhar um novo registro, né? Não tem como fazer a transferência de titularidade. Não cabe mais usar os benefícios da 102. Mantém-se então inalteradas as características do produto e o prazo de validade do registro objeto de transferência. Por que a gente está colocando isso? É uma situação que tem que ficar bem clara, como a gente colocou, das questões antes do ato da transferência, que quem está aquisicionando, quem está entrando na titularidade, assume solidariamente a responsabilidade. Aqui também, o prazo de vigência daquele registro, lembrando que registro continua com prazo de validade, né, de 5 anos, cadastro já não, cadastro é diferente, porque ele perdeu essa questão da validade, hoje ele é indeterminado, mas registro não é de 5 anos. E se você faz a transferência titular no 4º ano, você só tem mais 1 ano de vigência deste registro, devendo tomar as ações necessárias para a revalidação de registro, se for o caso, de alterações de registro, se for o caso. Mas a validade, ela se esgota dentro da data anteriormente concedida, vamos dizer assim, o registro original, né? Não se renova com a transferência de titularidade esse prazo. Não passa a contar mais 5 anos. É o tempo decorrente da validade. Então isso é muito importante. O prazo de validade do registro do objeto da transferência, ele se mantém, ele não se eleva, ele não se refaz. Entendido? Então isso também a gente entende que é importante. Por quê? Porque a situação que nós temos na hora que for comercializarmos ou comprarmos esse registro, tem que ser bem colocado essa situação das responsabilidades e obrigações, né? E a questão também do prazo do produto. Finalizando com a publicação, se finaliza então, se efetiva então, né? Publicação nada é que publicar para todos a ocorrência dessa transferência de titularidade, se finaliza então essa trajetória aqui exemplificada de uma maneira bem sucinta, desde a intenção da transferência de titularidade de um registro novo na sua empresa até a efetivação desse registro com a publicação da transferência de titularidade no DOU. Uma vez publicado, passa a vigorar então como novo proprietário desse registro a empresa sucessora ou a empresa compradora no caso das operações comerciais. Uma outra informação importante que a gente tem que colocar é o prazo de vigência, né? A partir de quando a RDC 102 vai estar valendo. Nós temos aqui mais esse slide. Vigência entra em vigor no prazo de 120 dias, contados a partir da data de publicação, ou seja, vigente a partir de 23/12/2016. Essa é uma data, inclusive, divulgada na página da Anvisa, né? A gente só copiou. Então, a partir desse final de ano, entendemos nós que efetivamente a partir de janeiro do ano que vem, já se pode entrar com as petições de transferência de titularidade já nessa nova regra, a regra da 102. Ok? Uma vez que a nova regra então implantada, a gente consegue passar a partir do final desse ano, começo do ano que vem, a efetivar então essa transferência de titularidade da maneira que já vinha sendo feito anteriormente, que é por operação societária, mas agora com essa novidade, a partir do final do ano, com a operação comercial, né?
Essa é a grande ideia, então, da RDC 102, e essa foi a nossa intenção neste evento de hoje, de passar para vocês, de comunicar, de compartilhar com todos os ouvintes essa ideia, né, de como se processar a RDC 102 de 2016 na questão de transferência de titularidade de produto para a saúde, correlatos, produtos médicos. Finalizo aqui então o nosso muito obrigado, né? A gente agradece muito a participação de vocês, deixo aí com vocês os nossos contatos, e a partir desse momento a gente abre a possibilidade, então, dentro do chat, por um período ainda do evento, alguns questionamentos, algumas dúvidas que deverão ser transmitidas para a gente na forma de questionamento via chat. Fico aqui então à disposição dos amigos que estão aí nos ouvindo, aguardando algum questionamento. Temos alguém já com algum interesse, algum questionamento, alguma dúvida que ficou de algum slide, reexplique alguma coisa que não ficou entendida. Essa agora é a oportunidade dessa interação entre eu e vocês aí do outro lado. Nós temos aqui o Ronaldo Bitello, grande amigo, já presente, obrigado aí pela participação. O Marcos Domingos, uma boa noite, obrigado. A Anne Cristina já está também presente aqui no nosso site. E fico no aguardo das colocações que se acharem necessários para que a gente possa dar andamento aqui ao nosso processo. Espera. Eu acho que ninguém tem dúvida, né? Já tem uma hora que está indo. Tem 10 pessoas assistindo. É muito pouco, né? Ou não conseguiu, ou deu problema. Se distraem, então. Não havendo o interesse ou a vontade nesse momento de algum questionamento, alguma dúvida. Alguém fez uma pergunta. Temos aqui a primeira pergunta. Boa noite. Pode ter transferência de certificação de BPF entre importadora e distribuidora em fábrica no exterior, sendo que a fábrica ainda não foi inspecionada? Seria certificação inicial. Boa noite. Deixa eu entender melhor a pergunta aqui. Cris Oliveira que está perguntando. Transferência de certificação de boas práticas entre importadora e distribuidora em fábrica no exterior. As características pela sua pergunta, né, vou me deter as informações da pergunta. As características de uma fabricante, de uma importadora, de uma exportadora, uma distribuidora lá fora, que estaria mandando para a gente, elas seriam aqui, as boas práticas de fabricação ou boas práticas de armazenamento e distribuição. Porque o que se espera nas certificações internacionais da Anvisa é boas práticas de fabricação, né? E como importadora, se ela não é fabricante, ela não teria esse perfil. Seria isso, Cris? É importadora mesmo ou é fabricante? Peço gentileza de esclarecimento. Nosso amigo Ronaldo também coloca aqui uma informação interessante, obrigado, né, pelo entendimento da explanação clara. E realmente a gente vai somente sentir se o que está programado para a RDC 102 vai ser assim mesmo, com a vigência a partir do final desse ano, começo do ano que vem, que a Anvisa vai estar recebendo esses peticionamentos e vai estar respondendo ao setor regulado com essas transferências de titularidade. Cris, algum esclarecimento?
Tá? Pela sua pergunta, né, boas práticas de fabricação não seria o caso para a importadora. Expedições. Opa. Desculpe aí. Ajuda. Quem está aqui guiar, uma outra. Deixa eu só terminar aqui o da Cris, então, que ela colocou. Somos importadores e distribuidores. Vamos realizar registro classe 3 e precisamos da certificação do fabricante no exterior. Ah, tá. Agora eu entendi. Você quer saber se o fabricante no exterior, se ele pode ceder a certificação já existente em nome de uma outra empresa para você, né? Isso já havia até previsão, antes mesmo da 102, né? Da possibilidade de usar, lembra do MDSAP? Já trazia essa previsão de poder aproveitar num período de até 6 meses, pelo menos essa é a colocação da agência, uma inspeção já feita, mas não seria uma simples transferência. Você usaria a mesma inspeção lá fora para conseguir a sua certificação aqui dentro, né? Esse é o meu entendimento. Ju Ferreira, boa noite, obrigado pela participação. As petições para a transferência de titularidade de registro deverão ser submetidas em protocolo manual ou protocolo eletrônico? Pelo que a gente entendeu da 102, é o manual. Você faz todo o procedimento no sistema, mas depois tem que fazer a protocolização presencial, né? Vamos dizer assim, né? No caso do manual. Faz a eletrônica e faz a protocolização presencial. Lá eles colocam que estariam fomentando a parte de assuntos para incluir essa parte de transferência de titularidade no caso da 102, né? Então deverá ter um assunto para isso, para os peticionamentos. É o que a gente espera, inclusive, né? Para poder facilitar. Ok, Júlia? Cris, novamente, uma empresa já deu entrada nessa certificação e não tem mais interesse. Podemos fazer transferência? Não, eu entendo que não, Cris. Transferência da certificação, eu não entendo. Você vai ter que requerer a sua e aproveitar a inspeção lá fora que a outra já requereu, que é possível, né? A gente entende que é possível. A transferência de titularidade, vamos dizer assim, da certificação de boas práticas, nós não enxergamos na 102 essa possibilidade, né? A gente não conseguiu interpretar dessa maneira, ok? Ok, Ju? Entendido, Cris? Mais alguém? Mais algum questionamento? Não havendo mais nenhum questionamento, existe ainda a possibilidade de entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, né? cisquale@cisquale.com.br. A gente pode ainda fazer alguma, em cima do que foi comentado aqui, algum esclarecimento. E agradeço aí a participação de todos que assistiram ao nosso evento, nosso primeiro evento, e gostamos de fazê-los e esperamos que ter atingido o objetivo de todos os interessados, tá? Uma boa noite a todos e aguardemos a nossa próxima, né? Novidades virão aí pela frente em relação a esse sistema de divulgação de conhecimento por parte da Cisquale. Obrigado e boa noite a todos.